Rezar os irmãos. Está fora da tomada. Fica no canto esquerdo da parede lateral. Obrigado. Meus irmãos, vamos dar início ao nosso estudo, elevando os nossos pensamentos em prece nesta noite, para agradecermos a bondade, a misericórdia divina, a oportunidade do estudo que nos é concedida, pedindo a espiritualidade amiga nesse instante que se faça presente conosco, nos amparando, nos inspirando, ajudando-nos, Mestre, dentro das dificuldades e limitações que ainda possuímos. Gostaríamos ainda de rogar ao Senhor que se faça presente, nos inspirando, trazendo as bênçãos ou amparo de que a gente necessita, para que o nosso estudo possa ser bastante proveitoso, instrutivo para todos nós. Queremos ainda, Mestre amado, rogar-lhe para que caiam sobre nós bênçãos de paz, de saúde, de harmonia física e espiritual, a nos fortalecer, a nos equilibrar, a conceder-nos o amparo, a proteção de que a gente mais necessita. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, roga a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a reunião de estudos mediúnicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo de número 10 do Livro dos Médiuns, da segunda parte, que tem por título Da Natureza das Comunicações. Ô Beth, senta aqui com a gente. Lulu, vem cá também. Tem um lugarzinho aqui, viu, Beth? Dividir comigo aqui. Bom, meus amigos, nós vamos agora, portanto, o que foi indicado para a gente no estudo está no capítulo 10 do Livro dos Médiuns, na segunda parte, e tem o seguinte título: Da Natureza das Comunicações. Nós vamos estudar o item 137, depois tem um comentário de Emmanuel, e como a gente costuma fazer nesses estudos do Livro dos Médiuns, é sempre importante a gente contextualizar o capítulo. Nós precisamos compreender o que o capítulo está nos ensinando. E nós vamos ver, talvez um dos capítulos mais curtinhos do Livro dos Médiuns, mas nem por isso não tem a sua importância ou a sua validade, a sua importância de estudo para a gente. Logo no início, nós vamos ver aqui que Kardec vai comentar para a gente sobre a natureza das comunicações. E aí vai vir uma primeira distinção que a gente precisa fazer, que é a seguinte: uma coisa são manifestações inteligentes, outra coisa são comunicações dos espíritos. Nós vamos aprender a distinguir. Vamos lá. Começa lá no item 133, o primeiro do capítulo. Dissemos que todo efeito que revela na sua causalidade um ato, ainda que insignificantíssimo, de livre vontade, atesta por essa circunstância a existência de uma causa inteligente. Então vamos lá. Nós vamos aqui já abrir um primeiro parênteses maior para a gente entender. O que era, o que acontecia no tempo de Kardec? Ele tinha aí por volta dos seus 50 anos, era ainda um professor e contador, ele era autor de livros didáticos, dava aulas particulares e trabalhava também na época como contador, que tinha um nome diferente a profissão, eles chamavam guarda-livros, que fazia as escritas das empresas, né?
E começou a acontecer algo na França, em especial, bem como também na Holanda, na Bélgica, na Inglaterra, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, fenômenos muito incomuns e atípicos. Era a chamada época das mesas girantes. E o que acontecia? A primeira hipótese, até porque era uma época que a ciência estava desenvolvendo-se assim numa escala cada vez mais acelerada, né? O século XIX, a gente tinha ali a descoberta e o emprego da eletricidade, do magnetismo, as máquinas a vapor já se generalizando e a Revolução Industrial, tudo aquilo. Então, a primeira explicação que se buscava para aqueles fenômenos, que era o seguinte: as pessoas se reuniam em casa, num clube, numa agremiação qualquer, e ali, em torno de uma mesa, a mesa girava, às vezes subia, descia, batia, dava pancada. A maioria das pessoas tomou aquilo como uma diversão, como se fosse um passatempo, um divertimento. Só que uma minoria começou a ver que tinha algo diferente naquele movimento todo. E mais, viram que por detrás daqueles movimentos havia uma inteligência que precisava ser compreendida. Uma dessas pessoas foi justamente Kardec. Eu peguei aqui um trecho inicial da biografia dele. É uma biografia muito bem escrita, gente. Quem quiser depois perguntar assim, onde é que tem uma biografia boa de Kardec? Esse aqui, ó, do Marcel Sotomayor. É o mesmo autor de uma biografia do Chico, chamada As Vidas de Chico Xavier. Esse aqui é Kardec, a biografia. A gente costuma ter dele aqui na livraria nossa. Logo no início, vejam aqui que interessante, ó. Paris, Rua Grange Batelier, número 18, maio de 1855. Para a gente entender. Vocês se lembram aí o ano que foi publicado o Livro dos Espíritos? Vamos ver quem tem esse dado aí de cor. 2 anos depois, 1857. Então vejam que interessante a proximidade entre os fenômenos e o nascimento de uma obra grandiosa, que Kardec foi o instrumento, né, dos bons espíritos para trazer. Pois bem, eram 8 horas da noite de uma terça-feira, como se fosse o horário da reunião nossa aqui, né? Quando a sessão na casa da senhora de Planemazon começou. Em silêncio absoluto, os convidados tomaram seus lugares à mesa, mãos espalmadas sobre o tampo de carvalho. Entre os mais compenetrados estava o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, 50 anos. Em poucos minutos, se tudo desse certo, ele seria testemunha de um fenômeno que causava espanto e polêmica na Europa e nos Estados Unidos do século XIX, o espetáculo das mesas girantes. Ele já tinha lido as notícias nos jornais e ouvido os relatos das cenas que se repetiam nos salões nobres de Paris, Londres, Nova York e São Petersburgo, diante de personalidades tão ilustres quanto perplexas. Mesas de todos os pesos e tamanhos se erguiam do chão e se moviam em todas as direções, sem que ninguém as levantasse. Algumas chegavam a atingir o forro do teto. Então imagine, a mesa subia e batia lá em cima. E se espatifavam lá embaixo, como se estivessem dominadas por forças ocultas. Outras flutuavam no ar e pousavam diante das testemunhas como folhas ao vento. Muitas seguiam as ordens e contra-ordens dos presentes, direita, esquerda, sobe, desce, para. Então, o que é esse primeiro gênero aqui, que Kardec, né, ainda não tinha esse pseudônimo, né, e outros presentes observavam? Manifestações inteligentes. Por quê? Aquilo não era efeito nem da eletricidade, nem do magnetismo. Procuraram um ímã debaixo da mesa e não tinha, procuravam algum dispositivo elétrico e não tinha. Portanto, havia ali uma causa inteligente por detrás daquelas manifestações, porque obedecia comandos, né? Então, vamos ver agora, voltando para o Livro dos Médiuns. O caso, porém, muda inteiramente de figura
quando essa inteligência ganha um desenvolvimento tal que permite regular e contínua troca de ideias. Já não há, então, simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Então, veja aqui aquela primeira distinção que a gente comentou. Quando que uma manifestação inteligente se torna uma comunicação? Quando ganha uma certa fluidez, quando ganha uma certa ordem e, ao invés de um movimento simples de sobe, desce, esquerda, direita, para, se mova, eles começam a obter informações desse movimento, dessa causa inteligente. Vamos voltar para a biografia de Kardec para a gente entender como que de um simples movimento de mesa a coisa foi evoluindo. Vejam só. Bom, sob a orientação do Dr. Bonan e outros companheiros, entre os quais um professor de matemática e música, Ali Bourreau, passaram a adotar o método de converter o número de pancadas desferidas pelas mesas em letras do alfabeto. Então, o que eles fizeram? Um grupo de estudiosos fez o seguinte: a mesa estava mexendo para um lado para o outro, dava pancada, e aí eles adotaram o seguinte mecanismo: uma pancada, letra A, duas B, C, D, e assim por diante. Ao adotarem esse método de cada pancada, o número de pancadas correspondia a uma letra do alfabeto, vejam só, os ditados iniciais logo se tornaram um desafio literário. As mesas deveriam responder, então começou a comunicação por essa forma. Depois fizeram um desafio literário para aquela mesa, para aquela causa inteligente. As mesas deveriam responder com exatas 12 palavras, nem mais nem menos, às perguntas feitas pelo grupo sobre as mais diversas questões. Com o tempo e a prática, as respostas passaram a vir com velocidade e precisão impressionantes. Pediram uma definição de infinito, e lá ia a mesa, pancada por pancada. Vejam, meus irmãos, o conceito em 12 palavras. Abstração idealizada, que vai além de tudo aquilo que os sentidos concebem. Como que uma mesa responde isso? Quem dos presentes na reunião tinha esse conceito tão bem formulado, tão sintético, mas ao mesmo tempo correto em sua definição? Nenhum deles. Então, a partir de respostas assim, outro dia pediram uma definição sobre a fé. Aí veio, tudo em pancada. A fé deifica, ou seja, torna divino aquilo que o sentimento revela e a razão explica. Olha que interessante, Outra resposta dada pelas pancadas das mesas. Só que aí foi evoluindo, vejam só. Duas jovens atraíam inúmeros curiosos aos saraus promovidos na casa de seus pais, na rua Rochechouart, e impressionavam os visitantes pela capacidade de pôr no papel mensagens atribuídas a inteligências estranhas. Toda semana encaixavam um lápis no fundo de uma cesta de vinho. Imagina uma cestinha dessas de pão que a gente tem em casa. Elas encaixavam ali um lápis com a ponta para baixo, com a ponta voltada para baixo, e equilibravam esse aparelho chamado corbel sobre páginas de papel em branco. Para surpresa dos espectadores, o lápis parecia então ganhar vida própria enquanto preenchia os maços de papel com textos de todos os tipos e estilos. O novo método, muito mais prático e eficiente do que o tati-bitate telegráfico das mesas falantes, teria sido recomendado pelos próprios seres invisíveis em sessões simultâneas promovidas na Europa e nos Estados Unidos. Então, criaram um novo método. Vamos colocar um lápis numa cestinha de vinho. O lápis então começou a se mover e escrever cartas, mensagens com muito mais rapidez. Imagine,
formar a palavra dando pancada letra por letra. Então ganhou uma agilidade muito grande. Quando a gente, portanto, vê uma mensagem, uma carta, uma frase, aí nós temos as comunicações inteligentes. A gente saiu de manifestações inteligentes e passamos para as comunicações, tá bom? Essa é a introdução de Kardec. Feita essa introdução, meus irmãos, Kardec vai então fazer uma classificação nesse capítulo. Ele vai chamar todas as comunicações dos espíritos, como ele vai classificar, aliás, como pertencente a 4 grupos. Primeiro grupo, comunicações grosseiras. Segundo, comunicações frívolas. Terceiro, comunicações sérias. E quarto grupo, comunicações instrutivas. E é isso que nós vamos ver. Quais são os critérios dessas comunicações? Eu vou falar os filtros que Kardec utiliza e nós vamos ver na prática. O primeiro filtro, meus irmãos, é a linguagem grosseira, chula, que fere o decoro, conforme ele vai dizer. Quando uma comunicação contiver termos chulos, obscenos, ofensivos, é uma classificação grosseira, tá? Vinda de espíritos muito inferiores ainda. Então, esse é o primeiro filtro, uma linguagem grosseira. O segundo, o critério de frivolidade ou não. O que é isso? Uma informação frívola é uma informação completamente dispensável, que não agrega nada. Pelo contrário, que toma o tempo de todo mundo e não traz conteúdo de aprendizado nenhum e não tem nenhuma seriedade. Por exemplo, a gente perguntar aos espíritos sobre uma forma de ganhar mais dinheiro, de resolver um problema, né, com um namorado, com uma namorada, predizerem o futuro, tudo isso tem um caráter de frivolidade. E o terceiro critério é o critério da veracidade, se é verdadeiro ou não aquele conteúdo. Então vamos lá, nós vamos ver que cada categoria dessa, aos poucos, vai atingindo ou não esses 3 níveis de filtros que Kardec coloca. Vamos lá, no item 134 agora. Comunicações grosseiras são as concebidas em termos que chocam o decoro. Só podem provir de espíritos de baixo estofo, ou seja, muito inferiores, ainda cobertos de todas as impurezas da matéria, e em nada diferem das que provêm de homens viciosos e grosseiros. Elas serão triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Então, sempre que a gente tiver um conteúdo desse, é o primeiro tipo de comunicação completamente desprezível para nós. Deve ser completamente ignorado. Quando a linguagem se aprimora, ou seja, quando a forma melhora e sai da grosseria, a gente entra no segundo tipo de comunicação aqui, ó. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Como nada de indecoroso encerra, essas comunicações agradam a certas pessoas, que com elas se divertem, porque encontram prazer nas confabulações fúteis, em que muito se fala para nada dizer. Então é como a gente dizia, esse tipo de comunicação, a forma já não vai ser ofensiva como as primeiras. Só que, por outro lado, o que é o conteúdo delas? Não tem um conteúdo científico, nem moral, nem religioso, nem filosófico. Vão falar questões sobre a vida material, né, sobre coisas fúteis do dia a dia. É o tipo de comunicação frívola, ou seja, ela deixa de ter uma linguagem grosseira, mas o conteúdo é o quê? Pobre. Conteúdo desprezível, né? Desqualificado. Em seguida, nós vamos ter as comunicações que vencem nos 2 primeiros critérios.
elas deixam de ser grosseiras e deixam de ser frívolas. São as chamadas comunicações sérias. Vamos ver. As comunicações sérias são ponderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que isenta de frivolidade e de grosseria, objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular, é por esse simples fato uma comunicação séria. Ou seja, quais os exemplos que a gente tem aqui? Se tem um grupo de pessoas sérias numa determinada reunião mediúnica e a gente começa a receber comunicações, mesmo que sejam de caráter particular, ela é enquadrada nesse perfil. Por exemplo, as comunicações dentro de uma reunião mediúnica. Às vezes tem ali o médium filtra para que ela não seja grosseira. A questão da frivolidade muitas vezes também vai conseguir não ser frívola, porque vai tratar ali de problemas morais que aquele espírito em sofrimento está passando. E a conversa, a orientação que vai vir do médium de esclarecimento vai fazer com que aquele trabalho ali tenha um caráter de seriedade. Continua Kardec, nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre o que podem enganar-se de boa fé. Por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Ou seja, qual que é o problema da comunicação séria? Algumas serão verdadeiras e outras serão o quê? Falsas. Ela não atinge o critério necessariamente da verdade. Então nós vamos ter que ter o quê? Muito cuidado na análise. Nós vamos ter que ter muito rigor, muito critério. Tanto é que o codificador continua dizendo, no tocante a comunicações sérias, cumpre-se distingam as verdadeiras das falsas, o que nem sempre é fácil, porquanto exatamente à sombra da elevação da linguagem é que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. Então, alguns espíritos, já que inteligentes, mas às vezes mal intencionados, o que eles vão fazer? Eles vão tentar usar de uma linguagem mais nobre, sem palavrões, sem gírias, às vezes uma linguagem até muito culta, muito erudita, só que isso por si só não é um critério de confiança. Pelo contrário, um intelectual às vezes fala com uma linguagem muito culta, muito nobre. Agora, qual que é o conteúdo moral do que ele está dizendo? Ou o conteúdo de verdade do que ele diz? Isso é questionável. Então, no caso das comunicações sérias, a forma não é uma garantia de conteúdo verdadeiro. Pelo contrário, nós vamos precisar examinar com muito cuidado. E para melhor acreditados se fazerem e maior importância ostentarem, não têm escrúpulos de se adornarem com os mais respeitáveis nomes e até com os mais venerados, ou seja, para tentar embutir ali uma certa credulidade ou um selo de qualidade no conteúdo, alguns desses irmãos nossos vão fazer o quê? Vão terminar a mensagem e vão assinar como? Bezerra de Menezes, Eurípides Massanudo, Chico Xavier, Allan Kardec, João Evangelista, quando não for às vezes até Jesus. Ou seja, quanto mais respeitável, venerável for o nome, nós espíritas que estudamos temos que ter o quê? Mais reserva. Vocês querem um exemplo disso? Rede social. De vez em quando a gente recebe uma mensagem escrita ou falada e lá no final está Chico Xavier. Eu já vi, meus irmãos, muitas mensagens e o que é pior, não tem a fonte. E tem mensagens que pelo conteúdo, claramente você vê que não foi o Chico que disse aquilo, porque contraria alguns princípios espíritas cristãos. Então, quando a gente tem um nome venerável, eu me lembro, por exemplo, na época da pandemia,
eu recebi algumas mensagens como sendo de Bezerra de Menezes ou de Eurípides Bassanufo no telefone. Mensagem recebida, psicografada no grupo espírita tal, na cidade tal, em data tal. Mas aquela assinatura por si só, quanto mais respeitável for, maior desconfiança a gente deve ter, tá? É melhor a gente rejeitar tudo como sendo falso e a gente se enganar, do que o acolher como verdadeiro algo que é falso. Os espíritos, no caso das comunicações, preferem um excesso de rigor nosso do que uma permissividade que vai fazer com que a gente acolha alguns pontos falsos que tem ali, que podem ser tomados como verdadeiros por alguns, tá bom? Esse é um dos maiores obstáculos da ciência prática. Dele trataremos mais adiante, como todos os desenvolvimentos que tão importante assunto reclamam. Nós vamos ver, meus irmãos, lá na frente tem um capítulo que de vez em quando a gente estuda aqui, que chama-se da identificação dos espíritos. Então esse tema tem tanta importância que Kardec depois abriu um outro capítulo para ele, para a gente se aprofundar nisso. Vamos agora para o nosso item de hoje, feito aí o estudo dos itens anteriores. Instrutivas, ou seja, o quarto grupo de comunicações, são as comunicações sérias cujo principal objeto consiste num ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. Saindo um pouquinho do texto aqui, qual que é o critério agora que uma comunicação instrutiva necessariamente precisa atender? Além de não ser frívola e não ser grosseira, ela precisa atender um critério indispensável, que é qual? Precisa ser verdadeira. Ela tem que ter uma checagem quanto à sua veracidade, tá? Isso nós vamos ver eles reforçando aqui. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e desmaterialização do espírito. Para se retirarem frutos reais dessas comunicações, preciso é que elas sejam regulares e continuadas com perseverança. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se e lhes secundam, ou seja, lhes apoiam os esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertirem os que em tais manifestações só veem passageira distração. Então o que vai acontecer? Como que nós vamos conseguir checar a veracidade e a validade dessas comunicações? Elas não serão normalmente comunicações isoladas, tanto do espírito quanto do médium. Às vezes nós vamos ter um conjunto de mensagens, de manifestações, sob cuja análise como um todo vai dar a gente cada vez mais condições de confirmação. Eu pego uma primeira mensagem, pego uma segunda, pego uma terceira, vejo se elas são coerentes entre si, né? Qual que é o grande exemplo que a gente tem de um farto material que a gente pôde comparar tanto do espírito quanto do médium e checar a sua veracidade, o seu grande valor? Nós temos, por exemplo, Chico e Emmanuel. Quantos livros, quantas mensagens? A gente pega o conjunto e nós nunca vamos achar uma incoerência. Nós vamos ver sempre uma mesma linha de verdade, uma obra coerente com a outra, o conjunto da obra coerente com Kardec, coerente com o Evangelho, ou mesmo com os 10 mandamentos, né, com a lei divina que Moisés recebeu. Então, o conjunto da obra vai nos dar cada vez mais segurança. Concluindo esse capítulo, unicamente pela regularidade e frequência daquelas comunicações se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão e a confiança que eles merecem. Se, para julgar os homens, se necessita de experiência, muito mais ainda é esta necessária para se julgarem os espíritos. Então, pelo conjunto da obra,
nós vamos conseguir adquirir cada vez mais segurança na análise e na validação dessas comunicações. Qualificando de instrutivas as comunicações, supomos-las verdadeiras. Pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito na mais imponente linguagem. Então vejam, meus irmãos, é fácil para a gente dar um selo de qualidade, de verificação, de verdade, de verdadeira para uma determinada comunicação ou mensagem que venha dos Espíritos? Não é fácil. A gente precisa analisar um conjunto de obras, um conjunto de mensagens daquele Espírito, daquele médium e mais. O que quando tem um outro capítulo lá na frente do Livro dos Médiuns que vai ser fundamental para isso? Vocês se lembram quando a gente estudou o capítulo que fala sobre a influência moral do médium? O que aquele capítulo fala para a gente? Que quanto mais moralmente evoluído for o médium, mais desenvolvida vai ser a mediunidade dele? Não, beleza. Mas a gente faz umas pegadinhas para ver se está todo mundo atento. A qualidade moral do médium não anda necessariamente junto com a intensidade do dom mediúnico. A qualidade moral do médium, as virtudes, as qualidades do coração que ele tem, vão ter influência direta no quê? Na qualidade da produção mediúnica. Não é na quantidade, nem na diversidade de dons mediúnicos, nem na raridade do dom mediúnico, nada disso. A qualidade, por exemplo, de uma obra psicografada vai ter relação direta com a moralidade do médium. Ou seja, para que eu analise o conjunto da obra e dê um selo de qualidade ou de verdadeira a uma determinada obra, é importante também a gente conhecer a vida do médium, o médium no dia a dia, como que ele relacionava com as pessoas, como que ele interagia, como que ele vivia o seu dia a dia. É importante. E não é à toa que a gente tem tantas obras boas sobre a vida do Chico, mostrando para a gente como que era o Chico no dia a dia, com o vizinho, na família, no trabalho, diante das situações mais inesperadas, dos desafios mais difíceis, das enfermidades, das limitações de dinheiro, dos problemas mais diversos. Como que ele agia? Aí vem as obras biográficas do Chico, são várias, e mostram para a gente uma pessoa excepcional na forma dele de agir, de ser no dia a dia. E isso faz com que a influência moral dele sobre a obra seja excelente, permitindo que ele, por exemplo, seja um ótimo instrumento de espíritos muito elevados, de espíritos superiores. E essa análise como um todo faz com que nós, no meio espíritas, façamos o quê? Gente, vamos estudar o Espiritismo? Vamos. Por onde eu começo? Kardec e Chico. E as obras de um médium X, do médium Y, do médium Z, podem ser boas? Pode ser que sim. Só que nós não estamos vendo aqui o tanto de cuidado e de rigor que a gente precisa ter na análise de outras obras. Portanto, diante do desconhecido, a gente é como se a gente navegasse num mar que eu ignoro. Para quem está acostumado a navegar, a velejar, andar pelos mares por aí disponíveis, mundo afora, quais são os perigos? Eu não sei se em determinado lugar tem uma corrente traiçoeira. Eu não sei se em determinado lugar tem um banco de areia e meu barco vai encalhar. Eu não sei se tem uma rocha, um recife, que vai ali bater contra o casco da embarcação, vai abrir ali um dano na estrutura, eu vou afundar o barco. Ou seja, pode ser que seja um ótimo lugar para navegar, mas eu não sei. Diante disso, meus irmãos, a gente precisa priorizar o estudo, a compreensão, a leitura de Kardec e Chico. Quando a gente já tiver estudado bem, tiver uma capacidade melhor de discernir, de distinguir, de compreender e de separar,
e de analisar, a gente então vai ter melhores condições de ler, estudar e compreender e validar ou invalidar outras obras de outros médiuns, tá bom? Vamos concluir aqui esse item. Voltando ao início do parágrafo, qualificando de instrutivas as comunicações, supomos-las verdadeiras, pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito na mais imponente linguagem. Nessa categoria, não podemos, conseguintemente, incluir certos ensinos que de sério apenas têm a forma, muitas vezes empolada e enfática, com que os espíritos que os ditam, mais presunçosos do que instruídos, contam iludir os que os recebem. Mas, não podendo suprir a substância que lhes falta, são incapazes de sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar. A breve trecho, ou seja, daí a pouco, com uma análise um pouco mais cuidadosa, traz, pondo à nu a sua fraqueza, desde que alguma sequência tenha os seus ditados, ou que eles sejam levados aos seus últimos redutos. Ou seja, quanto mais eu examinar o conteúdo de um determinado médium, de um determinado espírito, mais material eu vou ter até o ponto de, peraí, isso aqui está contraditório com isso. Às vezes, meus irmãos, pode acontecer da gente receber um livro e a pessoa falar assim com a gente, eu li esse livro, vê o que você acha, se é bom. Outro dia mesmo, um amigo aqui da casa me trouxe uma obra de um médium, de um espírito desconhecido, e me pediu para dar uma olhadinha. Aí no sábado seguinte eu procurei ele, já trouxe o livro de volta. Eu acho que eu li 5 páginas. Eu falei, não, isso aqui não tem cabimento, Ou seja, rapidamente às vezes a gente distingue a falta de substância, igual Kardec pôs. Ou seja, a pobreza de qualidade instrutiva da mensagem. Às vezes tem incoerências, tem situações ali que são especulativas, são falsas, são mentirosas, e aí todo cuidado que a gente tiver é pouco. Se eu estou no Chico e em Kardec, eu estou o quê? Porto Seguro, mar tranquilo, ou, usando a linguagem de quem voa, céu de brigadeiro, céu claro, azulzinho, sem ventania, sem nuvem de chuva pesada, eu estou vendo por onde eu estou voando. Agora, do contrário, eu estou no meio do nevoeiro. Pode ser bom, como pode um tanto ser lá, tá? Indo agora para a análise de Emmanuel desse tema, lá no livro Seara dos Médiuns, nós vamos ver o seguinte. Ele comenta numa página intitulada Dever Espírita. Vamos ver o que Emmanuel nos ensina. Com muita propriedade, afirmou Allan Kardec que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se. Então vejam que interessante. O Chico, além das grandes qualidades e da bagagem que ele trazia, se tinha algo que o Chico fazia com frequência era o quê? Estudar. Ele não dispensava a necessidade do estudo. Às vezes, a gente escuta, as pessoas brincam assim com a gente, você vai falar sobre determinado tema, você nem precisa estudar, Isso aí você já falou outras vezes, você conhece bem. Negativo, meus amigos. A gente precisa estar sempre estudando, sempre. Até porque a gente fala sobre um determinado tema, estuda sobre um determinado tema, uma outra vez que você volta nele, sua cabeça já mudou, você já amadureceu um pouco mais, você já passou por outras experiências de vida, você já leu outras obras, você já tomou conhecimento de coisas que antes a gente não sabia. Então, cada vez que a gente volta num tema, a compreensão é melhor, ou a gente percebe uma nuance que a gente nunca tinha percebido, Eu me lembro mesmo, recentemente teve um estudo que eu participei daquela parábola da figueira que secou.
Lá tem uma parte naquela parábola que aparentemente é contraditória, porque Jesus vai até a figueira estava cheia de folhas, não tinha figos. E no texto evangélico fala que não era tempo de figo. Aí Jesus ainda pega e fez o que com a figueira? Você se lembra? Ele secou a figueira. No outro dia eles passaram, a figueira estava seca. Aparentemente, outro dia mesmo, no culto do lar, as meninas perguntaram: pai, mas se não era tempo de figo, Jesus foi procurar figo, mentindo, vai e seca a figueira? Por quê? Aí, em um dos estudos recentes, eu peguei e fui pesquisar. O que acontece? A figueira é uma árvore chamada caducifólia. Vocês já viram algumas árvores que ficam toda pelada, sem folha nenhuma, às vezes no tempo do inverno? A figueira é assim. Dentro do ciclo da planta, ela perde as folhas todas e depois ela torna-se folhada. E quando ela começa a se encher de folhas, a brotarem novas folhas, brota também uma primeira safra de figos. Então ela é uma planta que às vezes dá 2 ou mais safras de figo no ano. Então, sempre com as primeiras folhas vem também os primeiros figos. Portanto, ela deveria, se ela estava folhada, ter alguns figos também, e não tinha nada. Depois, ela dá uma segunda safra mais forte, porque a planta já enfolhada, a planta tem um metabolismo mais forte, uma atividade celular mais forte, aí ela dá uma safra mais generosa de figos, que é como se fosse, né, uma produção mais robusta. Já depois dela, da planta, passado alguns meses, cheia de folhas, possivelmente ali com chuva e tudo, ela vem com a safra maior. Então vejam que interessante, usando esse exemplo para ilustrar para a gente como que a gente precisa sempre estudar e aprofundar os estudos, compreender as circunstâncias, o contexto bíblico, enfim, o estudo nunca é dispensável. É o que Emmanuel começa a dizer aqui para a gente. Vamos seguir. E quem busca instruir-se, escolhe o caminho do esforço máximo. Todo educandário é instituto de disciplina. Vocês se lembram, por exemplo, quando o Emmanuel encontrou com o Chico, né, pela primeira vez? Chico tinha 17 anos e falou: Chico, nós temos um grande trabalho pela frente. E para exercer esse trabalho, você precisa obedecer 3 condições. Vocês devem lembrar quais são, né? Disciplina, disciplina, disciplina. É uma aquisição difícil, gente. Muito difícil. Porque a disciplina ela é muito ampla. A gente tem que ter disciplina com o tempo, disciplina com o pensamento, disciplina para fazer uma prece com regularidade, disciplina para estudar, disciplina às vezes até com o dinheiro da gente, com aquilo que você gasta, para você ter juízo, às vezes não gastar demais, ficar ali dentro do que você pode. Então é uma aquisição difícil. Disciplina de pensamentos, disciplina do que eu falo, senão eu saio falando qualquer coisa, firo as pessoas, né? Então continua Emmanuel. Entretanto, aqui e ali aparecem alunos viciados em recreio e preguiça, suborno e cola. Portanto, estes, contudo, podem obter as mais brilhantes situações no jogo das aparências, mas nunca respeitem a confiança dos professores dignos do título que conquistaram. Então, o que a doutrina espírita está sempre pedindo para a gente? Estuda, estuda e estuda. Às vezes é muito comum, meus irmãos, a gente não ter ainda o hábito, mas o espiritismo está sempre pedindo para a gente para estudar, o tempo inteiro, pedindo para a gente para pegar um livro, para vir num estudo, numa palestra. Às vezes traz um livro para fazer uma anotação, ou chega em casa, revê aquele estudo, pesquisa algo que foi falado ali que eu não entendi. Se eu ainda não tenho o hábito da leitura, a gente é estimulado a começar de pouquinho em pouquinho. É muito comum, eu já vi vários relatos de pessoas que falam o seguinte: eu começo a ler e sinto o que, gente? Sono, por exemplo. É uma dificuldade a ser vencida, né? Porque
Por mais que eu tenha bons conteúdos audiovisuais, e hoje em dia isso se multiplicou muito, né? No YouTube, tem palestras, tem bons estudiosos espíritas, a leitura de um bom livro vai, às vezes, dar uma dinâmica diferente de aprendizado para a gente. Porque no livro, especialmente quando eu não pego só para ler, mas eu pego para estudar, chega ali uma palavra que eu não sei, eu pesquiso, aí eu já compreendo melhor. Às vezes a gente pega um romance desse de Emmanuel, hoje em dia com a internet nós temos uma ferramenta de aprendizado espetacular nas mãos. Quando você está lendo, estudando e está com acesso ali na internet, num computador ou num telefone, Emmanuel fala lá, por exemplo, recentemente eu reli o livro há 2000 anos. Os detalhes históricos que Emmanuel fala são fantásticos. E quando a gente pega aquilo para estudar, aí você vai aprofundando. Por exemplo, lá no livro há 2000 anos, ele fala que o Públio Lentulus, que é o espírito dele mesmo, na encarnação lá na época de Jesus, ele teve uma encarnação anterior na qualidade de Públio Lentulus Sura, que foi um cônsul romano no tempo da República Romana, que participou de uma conspiração para a derrubada de um governante que veio depois. Aquilo que Emmanuel fala, você pesquisa e de repente você começa a largar os conhecimentos. Olha, quer dizer que foi assim e mais. O mais interessante é que quanto mais a gente pesquisa e compreende, mais a gente se admira da mediunidade do Chico e vê o quanto ela era verdadeira. Porque como que um rapaz que começou a trabalhar aos 11 anos de idade para ajudar a cuidar da família, aqui numa cidadezinha do interior de Pedro Leopoldo, não tinha internet, era uma cidade miudinha mesmo, na época do Chico, ele nasceu em 1910. Como que ele podia trazer tanta riqueza de detalhes em determinadas obras? Ora, a explicação é a seguinte: não era dele. Igual ele falava, ele era o carteiro, ele era o mensageiro. E aí então a gente entende como que a faculdade mediúnica do Chico era autêntica e verdadeira, né? Então tudo isso o estudo vai trazendo para a gente. Continua, Emmanuel. Na doutrina espírita, escola maternal de nossas almas, há mais de um século surgem aprendizes de todas as condições. Vejam que interessante. Quando Emmanuel fala que a doutrina espírita é uma escola maternal, significa o seguinte, que tem muita coisa para a gente aprender. E segundo, tem professor melhor do que a mãe? Não. Significa que é uma escola que nos ensina, mas com muito o quê? Com muito amor, com muito afeto, né? Sem violência, sem imposição. A gente vem nos estudos e eles são agradáveis, são enriquecedores para a gente, e deve ser assim. A gente deve formar aqui uma escola maternal no seguinte sentido: de afetividade, de empatia, de despertar o interesse, estimular o estudo, tudo que uma boa mãe faz em benefício dos filhos, né? Não é ali uma imposição ou um estudo árido que deve ser levado a efeito. Bom, então surgem estudantes de todas as condições, e continua Emmanuel. Aos que pediam fenômenos para alicerçar a convicção, foi concedida pelos instrutores da humanidade a mais alta cópia de francas demonstrações da sobrevivência. Então, especialmente nos primeiros tempos, muitas pessoas procuravam o Espiritismo ansiosas no seguinte aspecto: qual que é a prova que o Espírito, que a gente continua vivo após a morte? Qual que é a prova científica disso? Onde que está a prova científica? Eu queria um fenômeno, por exemplo, se meu pai, estilo São Tomé, né? Se eu ver Jesus aqui vivo agora na minha frente, se eu tocar na chaga dele, eu acredito. Então muitos procuravam, e alguns ainda procuram o Espiritismo, buscando por provas, por demonstrações científicas, materiais, do que a gente fala e acredita. Vejam que interessante.
as pesquisas rigorosamente científicas de William Crookes e as respostas positivas do plano espiritual valeram por insofismável testemunho da verdade, a benefício de todo o planeta. E porque os discípulos da nova revelação se espalhassem por toda parte, as experiências foram examinadas e são até hoje reexaminadas sob variada nomenclatura em todas as direções. Então, o que a gente pode responder? Existe prova científica das teses espíritas? Resposta: sim. Onde estão? Aí, vocês viram a referência que Emmanuel fez aqui? O William Crookes. Vamos lá. Aí vamos abrir o leque aqui para a gente ficar uma referência de estudo e uma fonte de pesquisa para nós. Tem um autor de um livro editado pela FEB, que é esse senhor aqui, Veja se vocês conseguem ver. Eu vou levantar o livrinho ali depois também. Aqui, Ele é conhecido nosso por uma das criações dele, mas talvez ele mesmo não seja conhecido. Quem aqui já ouviu falar em Sherlock Holmes? Vocês já ouviram? É um personagem ficcional. Ele era o que, gente? Detetive. O criador do Sherlock Holmes, que é um personagem da ficção, é esse senhor Arthur Conan Doyle. Ele é um escritor inglês do século XIX que tornou-se espírita e deixou para a gente um clássico da história do espiritismo chamado A História do Espiritualismo. Algum tempo atrás, meus irmãos, o título desse livro era diferente, a tradução dele para o português era A História do Espiritismo. Mais recentemente, a FEB fez essa correção, que eu julgo até correta, de chamar a História do Espiritualismo. Para a gente poder distinguir espiritismo e espiritualismo, vocês sabem onde isso fica claro para nós? Introdução do Livro dos Espíritos, tá? Nós vamos ver lá que o espiritismo é uma doutrina do espiritualismo, mas nem tudo que é espiritualista é espírita, tá bom? Espiritualismo é o oposto do materialismo. Portanto, o espiritismo é uma doutrina espiritualista. Ou seja, materialismo, tudo que existe é isso aqui, é o que eu toco, é aquilo que os meus sentidos percebem e que a ciência me traz. Esse é o materialismo. O espiritualismo, em uma de suas teses principais, acredita no princípio que extrapola a matéria, no ser pensante, na individualidade pensante, que o espiritismo dá nome de espírito, ou alma, espírito ou alma, tanto faz. Bom, esse senhor deixou para a gente essa obra, A História do Espiritualismo. E justamente nessa obra, no capítulo 11, nós temos aqui, as pesquisas de Sir William Crookes. Esse título aqui, vocês sabem o que significa? Sir é um título de nobreza da Inglaterra. Na verdade, Viviane, ele até extrapola. É como se ele fosse concedido a pessoas notáveis. Então, a realeza britânica, dentro de alguns critérios lá que eu desconheço, para algumas pessoas eles dão esse título como se fosse um título honorífico, uma homenagem que muitas vezes vem em vida e algumas vezes vem pós-morte. Então, por aqui a gente vê que era uma pessoa que tinha um respaldo público. E esse capítulo vai trazer para a gente. Eu trouxe um pedacinho para ler, porque é um capítulo extenso. Mas se algum dia alguém falar assim com a gente, eu queria provas científicas sobre aquilo que o Espiritismo fala, o que a gente pode responder? Elas existem. Pesquise sobre o trabalho de William Crookes, ou Sir William Crookes, Enfim, o título aqui é dispensável. Vejam só. As pesquisas sobre os fenômenos do espiritualismo
realizadas por Sir William Crookes, ou Professor Crookes, como era então conhecido, durante os anos de 1870 a 1874. Abrindo um paralelo, um parênteses aqui. Toda a obra de Kardec já estava o quê? Publicada. Inclusive o último dos livros, que foi, se eu não me engano, a Gênese, 1868. Então a obra de Kardec já estava consolidada e ele então veio com as pesquisas. Bom, constitui um dos mais significativos acontecimentos da história do espiritualismo. São notáveis, tendo em vista o elevado padrão científico do pesquisador, o espírito rigoroso e justo com que norteou a investigação, os extraordinários resultados obtidos e a sua firme declaração de fé a respeito dos fatos observados. O estratagema favorito dos opositores, ou seja, muitos opositores do Espiritismo têm um ponto que costumam utilizar-se, tem sido atribuir certa fraqueza física ou crescente senilidade a cada nova testemunha da verdade psíquica. Então, alguns opositores do Espiritismo, quando a pessoa faz às vezes a sua profissão de fé, o que alguns argumentaram? Já está caducando, né? Se a pessoa está aceitando o Espiritismo agora, ele já não deve estar muito bem da cabeça. Alguns falam assim. Mas ninguém pode negar que, no caso, as pesquisas foram conduzidas por um homem em pleno apogeu do desenvolvimento mental, sendo sua famosa carreira prova bastante da estabilidade de seu intelecto. O resultado de sua pesquisa serviu para provar não apenas a retidão da médium Florence Cook, com a qual ocorreram efeitos verdadeiramente sensacionais, mas a de Daniel Douglas Home e da senhorita Kate Fox, também rigorosamente examinados. Então tinham 3 médiuns que eram verdadeiros expoentes nessa época, que eram uma das irmãs Fox, o Daniel Douglas Home, que tinha uma mediunidade espetacular. Para vocês terem ideia, ele tinha uma mediunidade de levitação. Ele saía por uma janela de um prédio assim, entrava no andar de cima pela janela, levitando. Esse Daniel Douglas Home. Ele pegou, foi estudar tudo aquilo, detalhe por detalhe, e validou a veracidade da mediunidade. Sir William Crookes nasceu em 1832 e faleceu em 1919. Personalidade de grande projeção no mundo da ciência. Foi eleito membro da Sociedade Real em 1863, ou seja, então ele foi membro da Sociedade Real Inglesa, antes de publicar esses estudos, recebendo desta corporação em 1875, ou seja, um ano após a publicação dos estudos sobre a veracidade da mediunidade do fenômeno espírita, a medalha de ouro real, por suas várias pesquisas em química e física, bem como a medalha Davi, ou Dave, em 1888, e a medalha Sir Joseph Copley, em 1904. Tem mais um parágrafo aqui de homenagens que ele recebeu. Então vejam, um cientista altamente qualificado, dedicou-se e mostrou-se muitas provas sobre a verdade do Espiritismo e dos fenômenos espíritas. Então, está aqui, capítulo 11 do livro A História do Espiritualismo. Quem quiser depois aprofundar e conhecer mais, fica a referência de estudo para a gente, tá? Vamos voltar para Emmanuel para a gente concluir esse capítulo. Os tarefeiros do ensinamento espírita, por isso, não podem esquecer a obrigação de preservá-lo a cavaleiro de todas as investidas dos alunos ociosos, que nada procuram senão divertir e polemizar. Então é o seguinte, nós na condição de espíritas que estudamos, nós temos um dever de quê? De defesa da doutrina. E quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente aprender, mais condições nós teremos de esclarecer as pessoas bem intencionadas. Porque quando alguém falar, o Espiritismo é muito interessante, mas não tem prova científica, aqui que nós já podemos falar depois de hoje, amigo, você está enganado.
fui lá no Solar, vi que tem um livro lá sobre a história do Espiritismo. Depois você pesquisa o trabalho de Sir William Crookes. Aí ele já vai ter onde pesquisar e vai abrir mais a mente dele, né? Portanto, nós vemos esses alunos em todos os lugares, sempre dispostos a pentear as ocorrências e expor de público as cascas recolhidas para o espetáculo das discussões sem proveito. Então, tem opositores do Espiritismo que às vezes vão pegar fatos isolados, ou tem médiuns que são charlatães, ou seja, que são pessoas enganadoras, tem o problema do animismo, da mistificação, mas isso por si só não invalida a doutrina, né? O médium imperfeito é uma realidade que o próprio Espiritismo traz e expõe para nós. Continuando, já concluindo, Emmanuel. Resguardemos a mensagem edificante do Espiritismo contra aqueles que tomam o fruto da lição, perdendo tempo em repetidas e inúteis perquirições sobre a casca, com deliberado abandono da substância. Então vejam aqui que interessante. Tem muitas pessoas que diante do Espiritismo, ou mesmo do cristianismo, é como se ele pegasse uma fruta excepcional, uma banana docinha, uma maçã boa, um mamão docinho, só que ele prestasse muito mais atenção no que, gente? Na casca, e jogasse fora a semente, a polpa, que é doce, que alimenta, que sacia, que é saudável, e fica ali na casca o tempo todo, né? Basta a gente ver, por exemplo, a história do cristianismo. Até hoje tem pessoas discutindo detalhes que são absolutamente desnecessários para a compreensão do Evangelho. Pessoas, por exemplo, que vão discutir, como é que essa situação de Jesus, né, da concepção do Cristo, de Maria, a concepção pelo Espírito Santo, gente, isso é acessório. Dentro da própria doutrina espírita, há muitos pontos sobre a vida de Jesus que os espíritos superiores simplesmente fizeram o quê? Não se manifestaram. Talvez não seja o tempo. Nem tudo a gente consegue compreender agora, ou nem tudo é o momento da gente entender e compreender na humanidade. Se a gente pega a própria doutrina espírita, tem a obra de Kardec, Chico subiu o nível de conhecimentos, e possivelmente nós vamos ter ainda novos médiuns de excelente qualidade, que vão trazer novas obras por ótimos espíritos, no tempo certo, no momento adequado, quando a humanidade puder compreender, às vezes dependendo do avanço da ciência, né? Tem coisas, por exemplo, que o Chico diz que a ciência só agora está revelando para a gente. Outro dia mesmo nós fizemos um estudo aqui nesse sentido. Quando as obras espíritas falam sobre vida em outros planetas, o espiritismo já está lá na frente, e a ciência ainda está cá atrás. Mas à medida que ela avança, ela está confirmando aquilo que o Espiritismo já diz, né? Há 2 milênios se agita a opinião da Terra em torno do Cristo, organizando-se em nome dele guerras e conchavos, disputas e controvérsias, dietas e conselhos, interpretações e perseguições. Mas o que permanece firme através do tempo é a palavra do Evangelho. Para os irmãos terem ideia, se a gente estuda a história do cristianismo, teve uma ocasião que teve um marco que abriu um racha dentro das escolas cristãs, que foi o chamado cisma diário, que provocou o concílio de Nicéia. Você sabe o que eles discutiram? O principal ponto do concílio de Nicéia, e que provocou uma divisão dentro das escolas cristãs, a validade ou não da teoria da Santíssima Trindade, quanto à natureza de Jesus. O que o catolicismo e o protestantismo falam para a gente? Que Jesus, Deus e Espírito Santo é tudo o quê? Isso. O Espiritismo fala isso para a gente? Não. Deus é nosso Pai Criador. Jesus é Filho de Deus como nós, mas a elevação dele,
O padrão espiritual do Cristo é tão superlativo, é tão superior, que ele se assemelha a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Certa feita, lá no 3º século do cristianismo, alguns cristãos tinham exatamente a visão que a gente tem hoje da qualidade de espíritos. Só que eles foram o quê? Não. Deus, Jesus e o Espírito Santo é um só. São 3 manifestações diferentes de um mesmo ser, de uma mesma criatura. E aí já vem o primeiro rompimento. Então vejam como que as pessoas, e por conta disso, o que vai ficando de lado? A essência do Evangelho. Amar o próximo, perdoar, compreender o sermão do monte. E aí fizeram cruzadas, promoveram inquisição, heresias, concílios e mais concílios, reuniões e mais reuniões, para discutir aqui uma vírgula, uma interpretação aqui, outra ali, e a essência mesmo foi ficando para trás. Porque é muito mais difícil, gente. É muito mais difícil a gente mudar a nossa natureza do que eu ficar discutindo detalhes. É o que Emmanuel está falando aqui no final. Armem-se os caçadores de fenômenos como desejem e detenham como puderem os elementos que a vida endereça a necessária renovação. Todo fenômeno edifica, se recebido para enriquecer o campo da essência. Quanto a nós, porém, estejamos fiéis à instrução, desmaterializando o espírito, quanto possível, para que o espírito se conheça e se disponha a brilhar. Então Emmanuel fala aqui ao final o seguinte: olha, sempre vão chegar pessoas no espiritismo procurando fenômenos, demonstrações espetaculares, só que isso é o seguinte, para nós é segundo plano. O mais importante é o que nós estamos fazendo aqui, é estudando. Porque através do estudo a gente se ilumina, se esclarece, e por esse estudo, por esse autoesclarecimento, a gente vai o quê? Se modificando. Então não vamos abrir mão daquilo que é prioritário. É o que Emmanuel fala aqui no final para a gente. Bom, meus amigos, eu acabei avançando 8 minutos no tempo seus, mas nós ainda temos aqui 22. Eu vou interromper a gravação e em seguida a palavra é de vocês, tá? Para vocês participarem, perguntarem, fazerem algum comentário, trazerem algum acréscimo para o estudo da noite.